nossa presença, àqueles que aqui puderam ouvir e àqueles que não estando, estarão sempre. Agradeço ao professor José Eduardo, que não está, mas a oportunidade de estar aqui. Também ao Sr. Presidente da Câmara, porque com estas iniciativas temos autarquias que exercem e militam por algum dos temas que aqui também queria trazer, que é o das cidades educadoras. Os constrangimentos de tempo causam assim uma certa nervoseira para arrancar, porque estes temas são sempre muito complexos e também queria falar um bocadinho da complexidade. E empatamos, Rui, também tenho 5 momentos que vou procurar torná-los breves, talvez pudéssemos ter um debate no fim, e queria começar por uma nota prévia. Penso que todos nós que olhamos a realidade e enquanto cidadãos, o que queremos é questionar a ordem dessa realidade. Se não, contentar-nos-emos com palavras, não há aqui uma mosca um bocado aborrecida, e ficaríamos um bocadinho naquela posição que Leonardo Coimbra nos chamou a atenção do cousismo. Nós dizemos as palavras e é como se já tivesse tudo arrumado. Aliás, nesse aspecto parece que temos todos um problema com a crise da palavra crise. Pronunciamos tantas vezes a palavra crise que ela se vai, enfim, esvaziando e parece que nos contentamos em pronunciá-la e constatamos e esquecemos ou desgastamos a um ponto que já não analisamos a realidade. Porventura, naquele curiosar que Paulo Freire implicava, naquilo que nos pedia que escavássemos as palavras, que dessemos intenção e intencionalidade àquilo que observamos. E é nessa linha que vos proponho 5 momentos. Porquê este título assim um bocado estranho? E gostaria de vos falar logo de entrada a Pentaecologia. A Pentaecologia foi um texto que eu escrevi há 8, 9 anos, um pouco inspirado em Félix Guattari, num livro que tem sobre as 3 ecologias. Eu tenho alguma estima pelo número 5, por questões pessoais, porque nasci a um número 5, e porque a ecologia é a ciência do equilíbrio, e o número 5, em algumas místicas, também aparece com alguma nota de equilíbrio, daí Pentaecologia. E para além das 3 que Félix Guattari tinha proposto, eu, enfim, corrigi algumas ideias sobre essa designação, e os 5 equilíbrios que eu procuraria aqui trazer à vossa presença e refletir um pouco sobre cada um deles é o equilíbrio com cada um de nós mesmos, o equilíbrio com cada outro, e digo assim, não digo os outros às vezes soam um bocado abstrato, quando se diz com cada outro, é com cada outro mesmo, com cada outro que nos aparece na esquina de todos os mundos que nós vamos navegando. O terceiro equilíbrio é aquele que é mais comumente associado à ecologia, que é a nossa relação com o meio ambiente. O quarto será o equilíbrio com a cultura, com toda aquela simbólica que resulta da interação de todos os seres humanos na sua circunstância histórica, e o quinto equilíbrio, a nossa relação com a transcendência, com aquilo que está para além daquilo que podemos detectar, palpar, identificar objetivamente. Na identificação desta minha fala e à maneira da fala espanhola, ponho uma maiúscula na questão das proposições. Não venho trazer nenhum modelo, não tenho essa ambição. O que trago são proposições, e por serem proposições são-nos destinadas para lhes poderem atribuir o verdadeiro ou falso de acordo com a vossa sensibilidade e concordância. Utopística porque Wallerstein, num texto de meados dos anos 90 do século passado, contrapunha exatamente à utopia a utopística.
Em que sentido a utopia, enfim, todo aquele conjunto de pensamento que, por ser muito irreal ou muito inatingível, nos deixa assim naquela sensação de um distanciamento de qualquer coisa que está no limite do impossível. Parece um bocadinho aquela ideia da derivada que se aproxima infinitamente do eixo e que nunca toca, enquanto que a utopística será a partir da análise da realidade, e sendo difícil a partir dos constrangimentos dessa realidade, e embora nos exija esforço e nos coloque muitas dúvidas e reservas relativamente à nossa capacidade de atingir, mesmo assim é factível, é operativa e é, enfim, mais concretizável no nosso tempo de ser aqui. Brincando um pouco com as palavras, e eu julgo que nestas questões é preciso, enfim, introduzir um bocadinho de humor e talvez um pouco de loucura. Acho que se nós não formos um pouco loucos, acabamos por ser arrastados para a mesmice das coisas que superpassam na nossa realidade. Escrevi acatar, como está no texto do programa. E porquê? Porque acatar é algo que nós aceitamos ou não, e levanta sempre a eterna questão da moral e da ética, e o catar, acho que nós, enquanto humanos e que nos queremos deixar surpreender pela realidade, temos que catar pequenos elementos que despertam a nossa atenção. São aquelas questões que reclamam que tenhamos a disponibilidade interior para os serendipity, o procurarmos nas pequenas coisas, aquele encantamento que nos leva a envolver-nos com a vida, e que o ruído que nos rodeia nos faz esquecer tanto essa disponibilidade interior. Lembro Maria Zambrano com a razão poética, essa filósofa que na escrita e na narrativa que tinha nos encantou exatamente pelo movimento e pela melodia das palavras, e essa razão poética muitas vezes desaparece e não somos, enfim, sensibilizados por os pequenos pormenores que aparecem nas esquinas das nossas vidas. Não temos essa tal atitude de serendipity e temos a outra do solipsismo, que é o isolamento terrível que estamos quando a doxa, a opinião, se sobrepõe à formação calma e construtiva do conhecimento. Depois queria acentuar que, de facto, as proposições que aqui queria trocar convosco é mesmo no sentido da felicidade. A minha base de formação é finanças. É um termo horrível nos tempos que hoje perpassam, mas as finanças que eu ainda estudei tinham a ver com a organização e gestão de empresas. Era a microeconomia, não tinha nada a ver com os algoritmos, com o ritmo da especulação e com a economia mais como uma área da matemática do que como uma área do social, que é como eu creio que deveria ser. E aí voltarei num breve instante daqui a um pouco. Uma última nota para a palavra desenvolvimento. Fala-se muito de crescimento. Claro que o crescimento é importante. É importante pôr o produto interno bruto a crescer, é importante reduzir os déficits, é importante tudo isso, mas é importante muito mais os vetores que levam a que a economia sirva o bem comum, o social, e que gere o espírito de comunidade. E é dentro desse espírito que vos proponho, inclusive, e não sou eu só, porque há mesmo nas Nações Unidas pessoas dedicadas há muitos anos a estudar que indicadores poderiam substituir, por exemplo, o produto interno bruto, que é um indicador abstrato, numérico, quantitativo, e há quem se disponha a estudar questões como a de criar FNB, a Felicidade Nacional Bruta, que as sociedades pudessem de facto ser felizes. Depois deste primeiro momento passarei ao segundo, que era muito genericamente ali alinhar algumas ideias
sobre como chegámos aqui a uma contemporaneidade marcada por alguns desequilíbrios connosco, com cada outro, nessas relações que aqui mencionei há pouco. Três fatores que parece que estão subjacentes a esses desequilíbrios é a manutenção de algo que Peter Snow chamou a atenção nos anos 60 do século passado, quando escreveu um livro que alguns conhecerão, As Duas Culturas, e em que denunciou a separação radical do estudo das humanidades e das ciências. Claro que não deixaremos de tirar o chapéu ao grande avanço da ciência e da tecnologia, mas a verdade é que a filosofia, enquanto área de reflexão e de colocadora, deixem-me dizer assim, das boas perguntas, foi arrastada para a margem da formação do pensamento e deixou de orientar essa ciência e tecnologia a responder ao para que e ao porquê. E passamos a contentarmos com o saber fazer. Lemos o célebre relatório de Edgar Faure apenas no saber fazer, esquecemos o saber estar, o saber interrogar, o saber ser, para além de tudo mais. Depois, racionalistas, continuamos a seguir uma lógica linear e esquecemos que só há formação de conhecimento quando a nossa amígdala é ativada pela emoção. E continuamos a desvincular as emoções da formação da razão. E chegamos a um momento gritante. Para quem não conhece, e permite-me sugerir a leitura de Giovanni Sartori, com um livro que escreveu há umas 2 décadas sobre o Homo Videns. O Homo Videns, em que, sobretudo relativamente à atividade das escolas, a tónica é colocada no imediatismo. Os nossos jovens e crianças estão um pouco treinados para o tudo aqui, agora, já, e toda esta pantalha, desculpem, o livro está em espanhol e a palavra que me vem à memória é a identificação da pantalha, que é o objeto mais direto com que as nossas crianças e jovens estão a aprender. A da televisão, a do computador, a do telemóvel. Hoje mesmo as salas de aula foram constituídas em lugares mais de espetáculo, de concentração, de focagem do olhar, de antecipação e de reflexão. Num breve parênteses, a própria Unesco, há cerca de 7, 8 anos, chamava a atenção e pedia ajuda às pessoas de todo o mundo para uma circunstância que, na minha opinião, é terrível, que é muitos países já estarem a dispensar a contratação de professores, basta animadores para manter os alunos mais ou menos direcionados com o olhar nos quadros interativos ou nos quadros dos computadores, para que tudo se passe muito bem. Eu continuarei sempre a dizer que só há educação através dos afetos e que há muitas coisas que se podem fazer em sala de aula através da pedagogia diferenciada e outras estratégias que hoje não será o momento aqui de trabalhar convosco, mas que ficará certamente registado no livro de atas, porque consta das proposições que não vou ter naturalmente tempo aqui para desenvolver. Outra questão que gostaria de trazer aqui é que, exatamente por causa dessa predominância do Homo Videns, todos nós, e sobretudo as crianças e jovens, estão muito pouco treinados a tomar decisões, a antecipar os factos, a analisar circunstâncias e a lançar-se, a arriscar-se, porque eles acham que tudo muda num instante, como carregar num botão, e na vida real de facto não é assim. Peço desculpa, Joana, que já me estava a pôr aqui o cartão, mas ainda bem. E tudo isso, além do mais, traz a ausência do sonho, traz a ausência do mistério, e nós sabemos que de facto sem sonho, sem mistério, não há a esperança, não há a capacidade de identificar novas formas, novas realidades, novos arranjos
que possam modificar as nossas circunstâncias. Nós estamos mais habituados a citar Ortega y Gasset, que somos nós e a nossa circunstância, e compadecemos com a nossa circunstância e esquecemos que podemos ser autores transformadores dessas circunstâncias. E deixem-me recordar também Maria Zambrano. Maria Zambrano falava na distinção entre atores e autores. E nós contentamos mais, acho eu, não todos, naturalmente, em sermos atores. E atores, na opinião de Maria Zambrano, é tudo aquilo que desempenha aqueles papéis que a sociedade nos destina à partida. Determinadas pessoas, de acordo com o setor social e aquilo que desenvolvem, a maneira como pensam, desempenham e comportam-se de determinado modo, dentro de uma certa formatação e dentro de um certo figurino. Autores são aqueles que se arriscam, aqueles que se lançam. O lançar-se são palavras de Leonardo Boff, sabem que é de facto esse risco de lançar-se para o desconhecido, como a águia que foi criada dentro de um galinheiro, mas quando lhe abriram a porta não se esqueceu que era uma águia e voou. Arriscou-se e conseguiu. E essa capacidade de nos lançarmos, o sermos autores, também traz aqui uma coisa que penso que é importante, e sou professora e não posso esquecer, sobretudo, que é a questão da sala de aula, que acaba por estar muito presente nas nossas reflexões, é que autor vai dar autoridade, e as pessoas ficam muito preocupadas com a questão da autoridade, e a autoridade não tem nada de pejorativo, a autoridade não é o querer dominar alguém, não tem nada de relação de poder, tem sim a noção de referência. E eu diria assim, meus amigos, que voltem os pedagogos, porque os pedagogos são as referências. A educação não pode ser vista de um aspecto técnico, e acho que isto é uma das questões também que nos trouxe hoje aqui algum desencanto com a nossa contemporaneidade. A educação foi transformada mais numa técnica, mais em performances, mais em obtenção de resultados, mais em estatísticas, em rankings, em comparações, através do incomparável. Eu não posso comparar um aluno em Portugal com um aluno na China ou na Noruega ou em França, e deixem-me dizer que os quadros brancos, o de tirar os quadros das salas de aula, hoje há países que estão a voltar à ardósia, porque a relação da mão com o cérebro perdeu-se dentro das nossas salas de aula, e isso traz uma grande ineficácia. Dois últimos fatores, antes de avançar, para chegarmos aqui. Creio poder dizer-se que nos faltam lideranças, e deixem-me adjetivar as lideranças. Lideranças pedagógicas, aquelas que deixam que o outro seja no melhor de si mesmo, ao encontro de si mesmo. Aqueles que, sendo líderes, são porque são capazes de criar comunidade com aqueles que trabalham consigo. Uma última nota para fechar este ponto: falta-nos um novo sentido da avaliação, uma avaliação que seja formadora. E falo de avaliação de todas as organizações. Robert Stake é o pai das organizações, começou na avaliação das organizações de saúde em hospitais da União de Inglaterra. E a avaliação tem que ser uma avaliação informadora, é uma avaliação que ajude a crescer, é uma avaliação que promove as pessoas, não as classifica. Tudo isto, de facto, trouxe-nos, talvez, a um desencanto com a nossa contemporaneidade, onde se perdeu o direito ao erro. Erro é normal, é preciso que aprendamos com os nossos erros, não podemos punir-nos uns aos outros. O perdão, o aceitar o outro na sua diversidade, faz com que o valor da hospitalidade seja um dos valores que poderiam, digo eu, ser integrados na nossa forma de estar uns com os outros. E nas palavras da Adela Cortina, talvez tudo isto fosse mais fácil se nós introduzíssemos à partida e como luz para um novo horizonte a ética cordial,
ao menos a saudação, ao menos o agradecimento, ao menos o reconhecimento, porque todos nós, se queremos constituir através de uma metamorfose, uma nova sociedade, o que temos é que encontrar na complementaridade as novas respostas e não naquele espírito concorrencial de soma zero, porque se os conflitos são inerentes a todas as sociedades, nós próprios somos sujeitos de conflitos. A violência é o anormal, o conflito é normal. A questão está na forma como gerimos os conflitos. E se nós abdicarmos de parte dos nossos interesses, nós conseguimos ter, isto na lógica um bocado da economia, relações de win-win. Toda a gente ganha, porque somos capazes, humildemente, de prescindir de alguns dos interesses. Ninguém tem que perder para eu ganhar. É um pouco para falar dessa reconstrução de equilíbrios em direção a uma sociedade boa, equilibrada, onde possamos ser felizes, ter direito à nossa pessoalidade e sermos acolhidos e acolhedores de cada outro, que a Pentaecologia, enfim, procurará no livro de atas deste grande congresso indicar algumas proposições muito concretas que passarão pelas governanças internacionais, à organização das organizações, sejam empresas, autarquias, escolas, novas avaliações, aqueles pequenos serendipities que poderão fazer, de facto, toda a diferença. E, meus amigos, para terminar, poderia ter-vos dito apenas duas coisas. Acredito piamente que a educação, por um lado, e o amor, por outro, poderão salvar o mundo. E o amor porquê? Porque o amor é a única coisa que reconhece os erros, é capaz de voltar atrás, recompor as coisas e seguir em frente. E continuar a ser o confidente e o companheiro para que possamos continuar a resistir àquilo que possam ser os equilíbrios ou desequilíbrios mais desgastadores das nossas vidas do cotidiano. Muito obrigada.